Lucas, mas até isso já estão cogitando, tá? Vira e mexe tem história aí que vão encaminhar os F-16. A tendência do conflito em 2023. Alô, Brasil, alô, todos vocês que estão nos ouvindo nesse momento, 19h52 em São Paulo. A tendência desse conflito em 2023 é muito mais severa do que 2022. Se eu estiver errado, depois vocês venham aqui e digam, você estava errado, não tem problema, não tem um compromisso com erro de dizer que eu eventualmente poderia ter errado. Mas eu quero dizer para vocês, hoje, com a quantidade de informação que a gente tem, 2023 vai ser barra pesada. Vocês nem imaginam o que nós estamos aí, o que nos aguarda por aí, tá? Vocês nem imaginam o que nos aguarda por aí. Vem bucha, vem bomba, vem coisa pesada, tá? E os caças, eu acredito que em algum momento também surgirão, tá? Francisco está colocando aqui, Jorge Soros, BlackRocks da vida ditam os rumos. E muito mais gente, Francisco, tá? E muito mais gente. Cristiano Oliveira, em que escala o senhor acha? Eu acho o seguinte, eu acho que claramente você vai ter um acirramento da guerra convencional em níveis sem precedentes, com o risco de uma escalada nuclear. Agora, eu não arrisco mais a dizer qual que é o percentual, qual que é o degradê, se é 5, se é 6, se é 7, porque eu já fiz isso no começo do conflito, e acho que hoje é imprudente, porque no começo do conflito, o conflito era menos sério do que é hoje. O começo do conflito, e o próprio Putin diz isso, era pela região do Donbas. Tá? Depois você tem uma mudança. Depois você tem uma mudança de concepção, você tem uma mudança de estratégia, você tem uma mudança de perfil no campo de batalha. É um negócio muito complexo. Tá? Muito complexo. E eu quero colocar para vocês que nós estamos hoje vivendo uma situação de apagão em relação às informações. Por isso a importância extraordinária da live de amanhã. Amanhã por quê? Porque amanhã vão estar aqui especialistas que são peritos. Eles fazem o quê? Eles ficam o dia inteiro, só para vocês terem uma ideia, tá, gente? Só para que vocês tenham uma ideia, né? Eles têm lá o site História Militar em Debate, tanto o professor Ricardo como o Dr. Rodolfo, eles ficam ali o dia inteiro prospectando as informações, mas não sobre o aspecto político, sobre o aspecto técnico. Eles vão na busca do aspecto técnico. E essa busca do aspecto técnico, ela é fundamental para a gente entender. Claro, todo mundo quer atacar, todo mundo quer ganhar território. Agora precisa ver se as condições estão colocadas. Não é só questão climática. Você tem que ter efetivo, você tem que ter logística, você tem que ter guerra eletrônica, você tem que ter informação satelital, você tem que ter uma série de componentes. E a informação que é baseada numa análise quase que de um dissecar pericial, ela nesse contexto é muito importante. Porque há um certo impasse em relação aos avanços e retrocessos. Muita gente quis vender de tempos atrás que a Ucrânia estaria fazendo grandes conquistas territoriais. Isso não se confirmou. Por que não se confirmou? Não se confirmou porque há um mapa do conflito do dia 24 de fevereiro e dias subsequentes que é praticamente o mesmo de hoje. Se você tirar ali o entorno da capital ucraniana, onde os russos teriam feito, eventualmente, uma operação de diversionismo, e se você retirar algumas áreas no entorno de Kharkiv, você vai verificar que o mapa é o mesmo. Você tem um impasse. Nem um lado nem outro conseguiram um avanço substancial. Essa é a realidade. Quem está ganhando muito dinheiro com isso é a indústria militar. O Pedro Miguel está colocando aqui. É verdade. Boa noite, Pedro Miguel. Quem está ganhando muito dinheiro com esse conflito é a indústria bélica. É a indústria bélica. Aí vocês estão dizendo aqui, e talvez até com algum grau de propriedade. Ah, mas a OTAN tá usando todo, está raspando o tacho. Eu vi alguém colocando aí. Não estou dizendo que está errado, não. Mas o que está acontecendo? Eles estão construindo novas condições para aumentar a produção de munição. Olha, eu coloco aí para vocês, tá? Muito a boca pequena se comenta que alguns países do leste europeu, dentre eles a Romênia, a própria Polônia e talvez a Bulgária, estejam investindo muito recurso na produção de munição. Se não houvesse esse conflito, esse dinheiro não estaria sendo direcionado para esse aspecto. Então, se você imaginar, olha, está acabando o estoque de munição, mas ninguém está parado. Você tem toda uma indústria
dos microchips, dos sensores, do hardware sendo desenvolvida. E há outros setores que estão sendo, de alguma forma, porque é assim, né? É a história do cobertor curto. Você coloca em alguma posição, você está tirando de outra. Então, o grande investimento que se faz hoje, tá, é nesse aspecto do aumento do investimento para a indústria bélica. Quem está ganhando muita grana é a indústria bélica.